Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nas sombras de uma mansão brilhantemente iluminada, os murmúrios da alta sociedade flutuavam como nuvens douradas. Cada convidado impecavelmente vestido acreditava conhecer a ordem do mundo. Dinheiro, prestígio e distinção ditavam as regras. No centro da cena, um piano de cauda preto reinava como o coração pulsante da noite, iluminado por feixes de luz quente cuidadosamente direcionados. A bilionária, conhecida por sua beleza gélida e risada zombeteira, gostava de testar as pessoas ao seu redor. Seus olhos brilhavam com um divertimento cruel enquanto ela olhava para o jovem concierge, com as costas curvadas por anos de serviço e cansaço, mas com um olhar claro e curioso. "Se você conseguir tocar este piano, eu me caso com você", exclamou ela com um sorriso sarcástico, supondo que a proposta fosse apenas uma brincadeira. O porteiro, de quem ninguém jamais imaginara possuir tal talento, sentou-se ao piano. Um silêncio profundo pairou sobre o salão. Seus dedos começaram a dançar com uma precisão e paixão que contradiziam sua aparência modesta. Cada nota ressoava como uma revelação, despedaçando as barreiras de julgamento e arrogância ao seu redor. Os convidados, paralisados por uma mistura de choque e admiração, gradualmente perceberam que as aparências podiam esconder a verdade mais profunda. Naquele instante, o escárnio do bilionário transformou-se em espanto e respeito. Uma verdade essencial se revelou. O gênio não reside no brilho das roupas ou na riqueza, mas na alma e no coração daqueles que ousam expressar sua arte. E naquele salão dourado, sob o olhar atônito dos presentes, o porteiro transformou o escárnio em uma sinfonia triunfante, pronta para subverter todas as ordens estabelecidas. A última nota do piano se dissipou num silêncio que parecia suspenso no tempo. O concierge, com as mãos ainda sobre as teclas, sentiu o peso dos olhares de todos sobre si. Cada convidado prendeu a respiração, incrédulo com o que acabará de ouvir. A bilionária, por sua vez, permaneceu imóvel por um instante, o sorriso zombeteiro estampado nos lábios, incapaz de disfarçar o puro espanto que acabará de substituir sua arrogância. "Foi magnífico", ela finalmente gaguejou, a voz denunciando uma mistura de admiração e incredulidade. Os aplausos, hesitantes a princípio, irromperam com força, preenchendo a sala com calor e barulho. O porteiro levantou-se lentamente, vermelho de vergonha e surpresa, consciente de que sua vida havia mudado num instante. Ele sempre viverá nas sombras, apagado pelo preconceito e invisível para o mundo. Todos os dias, limpava, servia e permanecia em silêncio, mas esta noite, deixou seu coração falar. Cada nota era uma rebelião contra o destino que pensavam ter sido imposto a ele. A bilionária caminhou em sua direção, seus passos leves sobre o tapete vermelho, os olhos brilhando com um fascínio recém-descoberto. "Eu não pensei que alguém como você..." Suas palavras se perderam no ar. Ela já não sabia como classificar aquele homem que acabará de destruir todas as suas certezas. E naquele instante de suspensão da memória, o porteiro percebeu que algo havia mudado. Não era mais apenas um piano, nem uma simples sala de recepção. Era o início de uma história onde as aparências se desfaziam, onde os corações se revelavam e onde uma única nota podia transformar a vida de alguém para sempre. O concierge jamais imaginara que seu simples ato de tocar piano pudesse causar tamanho impacto. Os convidados cochichavam entre si, alguns intrigados, outros perplexos. Mas não era a multidão que mais preocupava o concierge, era o olhar do bilionário. Ela o observou com uma nova intensidade, uma mistura de divertimento, incredulidade e curiosidade. "Então, você é mesmo um gênio", disse ela finalmente com a voz suave, mas carregada de desafio. "Mas me diga, como um simples porteiro pode possuir um talento que até os maiores pianistas invejariam?" O porteiro baixou os olhos com o coração acelerado. Eu nunca tentei ser outra pessoa. A música é tudo o que eu sempre tive." Ela se aproximou um pouco mais, diminuindo a distância entre o mundo de privilégios deles e o seu mundo modesto. "E se eu lhe fizesse uma proposta?", disse ela com os olhos brilhando. "Se você aceitar um desafio que eu lhe propuser, oferecerei muito mais do que uma simples recompensa." O concierge, cauteloso mas intrigado, sentiu uma onda de adrenalina. Sabia que esse tipo de oferta nunca era gratuita, que por trás de cada sorriso da alta sociedade se escondia uma armadilha. Contudo, algo em suas palavras o atraiu, uma promessa de mudança, de reconhecimento, talvez até de justiça por todos aqueles anos de invisibilidade. "Muito bem", respondeu ele finalmente com voz firme. "Qual é o desafio?" O bilionário esboçou um sorriso misterioso, quase travesso. "Você vai se apresentar para o mundo inteiro. Não só para mim,
mas para um público que nunca ouviu falar de você. Mostre a eles quem você é, e talvez, só talvez, você mude seu destino. Um silêncio dramático se seguiu às suas palavras. O porteiro então compreendeu que sua vida acabará de mudar para sempre. Não era mais apenas uma noite, nem uma aposta. Era um teste, uma provação e o início de uma aventura onde cada nota tocada poderia selar seu futuro, ou destruí-lo. Na manhã seguinte, o concierge acordou com uma mistura de excitação e apreensão. A proposta do bilionário ainda ecoava em sua mente, recusando-se a desaparecer. Apresentar-se diante do mundo inteiro, a ideia era aterradora, mas irresistível. Era uma oportunidade de provar que seu valor não era medido pelo uniforme ou pelo seu papel como servo, mas sim pelo seu talento e pela sua essência. Ele passou a manhã ensaiando em uma pequena sala vazia atrás do hotel. Cada nota que tocava no piano ressoava com uma força que ele desconhecia possuir. Seus dedos dançavam, deslizavam e voavam, criando uma sinfonia que contava a história de anos de sonhos enterrados, frustrações e uma coragem silenciosa. Cada acorde era uma afirmação. Ele existia, ele merecia ser reconhecido. Enquanto isso, a bilionária preparava sua própria estratégia. Ela não conseguia evitar uma estranha mistura de orgulho e desafio. Como um homem tão discreto poderia virar sua noite, sua percepção do mundo, e sem querer, seu coração de cabeça para baixo? Ela decidiu testar sua audácia mais uma vez, organizando uma apresentação pública no saguão principal do hotel, onde toda a elite da sociedade estaria presente. Ao entrar no saguão naquela noite, o concierge sentiu o peso de todas as expectativas e julgamentos. Olhares curiosos, céticos e admirados se dirigiam a ele. Seu uniforme simples contrastava fortemente com os vestidos reluzentes e os ternos elegantes. Mas ele não hesitou. Sentou-se ao piano, respirou fundo e deixou que seus dedos contassem a história de sua vida. As primeiras notas silenciaram a sala. A arrogância e o sarcasmo dos convidados foram gradualmente se dissipando, substituídos por fascínio e emoção. A bilionária, sentada na primeira fila, sentiu a respiração falhar. Ela jamais imaginaria que um simples concierge pudesse evocar uma onda tão arrebatadora de emoção e beleza. Ao final da apresentação, alguns segundos de silêncio pairaram no ar antes de uma ovação frenética irromper. O concierge se levantou, o rosto corado de esforço e orgulho. Ele acabará de cruzar uma linha invisível, aquela que separava a sombra da luz, o escárnio da admiração. E naquele saguão suntuoso, todos compreenderam que naquela noite a verdade triunfara. O gênio não se mede pelas aparências, mas pela audácia de revelar a própria alma. No dia seguinte ao concerto, o hotel e toda a cidade ainda murmuravam em espanto. Os jornais já falavam do concierge prodígio, e alguns dos hóspedes da noite anterior não conseguiam deixar de relembrar a sua própria arrogância. Mas para o concierge, este era apenas o começo de uma jornada repleta de incertezas. Ele retornou ao seu modesto apartamento, com o coração repleto de orgulho e dúvidas. Cada passo parecia mais pesado. O mundo acabará de descobrir seu talento, mas ele sabia que essa revelação atrairia tantos admiradores quanto invejosos. A fama, pensou ele, tinha um preço, e ele não tinha certeza se estava pronto para pagá-lo. Enquanto isso, a bilionária vivenciava sua própria turbulência interior. A admiração que sentirá no dia anterior transformará-se em fascínio e questionamento. Ela pensara que a diversão seria suficiente para controlar a situação, mas aquele concierge havia abalado sua lógica, suas certezas e, sem que ela quisesse admitir, suas emoções. Ela se viu observando seus movimentos, seus gestos simples, seu jeito de falar, e sentindo uma curiosidade que jamais experimentara. Quando o porteiro recebeu o convite para um prestigiado programa de televisão, onde se apresentaria diante de milhares de espectadores e câmeras, sentiu uma mistura de excitação e medo. Era a sua chance de finalmente se destacar, mas também um salto para o desconhecido. Deveria aceitar e se expor às críticas, à inveja e ao julgamento? Ou deveria permanecer nas sombras, onde se sentia seguro? A bilionária o encontrou algumas horas antes do show, no lounge privativo do hotel. Você precisa ir, disse ela com voz firme, porém gentil. Você tem um talento que não pode ficar escondido. E eu quero ver até onde você pode chegar. O porteiro a observava, suas palavras pairando no ar. Sentia o peso do seu talento sobre os ombros, mas também uma força estranha, fruto da confiança que aquela mulher acabará de depositar nele. Compreendeu então que sua vida mudará para sempre. Desta vez, não se tratava apenas de um concerto ou uma aposta, era o início de uma lenda, e cada nota que tocasse seria um degrau no caminho para o seu destino. A sala era imensa, iluminada por lustres cintilantes e repleta de rostos desconhecidos, todos voltados para o piano.
As câmeras capturavam cada gesto, cada expressão. O concierge entrou com o coração acelerado, mas com uma determinação renovada. Ele sabia que naquela noite tudo mudaria para ele. Ele sentou-se ao piano, respirou fundo e deixou que suas mãos falassem antes que sua mente pudesse duvidar. As primeiras notas surgiram, puras e vibrantes, preenchendo a sala com uma emoção inesperada. Murmúrios de surpresa e admiração se sucederam, e até mesmo os membros mais céticos da plateia não conseguiam desviar o olhar. Cada nota contava sua própria história, humildade, perseverança, anos de escuridão e silêncio transformados em luz. Na primeira fila, a bilionária assistia silenciosa, mas profundamente comovida. Não era mais mera fascinação ou diversão, era profundo respeito e genuína admiração. Ela apostara nele por curiosidade, mas naquela noite compreenderá que seu talento superara todas as suas expectativas. Sentia um laço invisível se formar entre eles, uma mistura de cumplicidade e emoção compartilhada. Quando o acorde final se dissipou, um silêncio absoluto tomou conta da sala, seguido por aplausos que irromperam como uma onda irresistível. O concierge se levantou, tomado pela emoção, os olhos marejados, consciente de que sua vida acabará de mudar para sempre. Murmúrios de gênio e prodígio ecoaram ao seu redor, mas o que mais importava era o sorriso do bilionário, sincero e profundo. Ela se aproximou dele e com uma voz suave porém firme disse: "Você transformou o mundo ao seu redor com sua música, e mudou minha percepção de tudo." Um silêncio, então ela acrescentou com um brilho quase infantil: "E acho que devo cumprir minha promessa." O porteiro, ainda em choque, apenas conseguiu sorrir. Naquela noite, ele compreendeu que o verdadeiro poder não residia no dinheiro nem nos títulos, mas na coragem de seguir a própria paixão, na capacidade de revelar a própria verdade e tocar o coração dos outros. E no grande salão iluminado, em meio a aplausos e luzes cintilantes, o concierge e o bilionário compartilharam um momento único. O início de uma história como nenhuma outra, onde amor, respeito e genialidade finalmente se encontraram.